Paz do Senhor, tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui em nome de Jesus ao nosso estudo sobre oração e intercessão. E nessa segunda lição nós vamos dar continuidade nesse estudo, amém? Então nós já começamos a falar sobre oração e intercessão e vamos continuar aqui para que você possa estar compreendendo um pouco mais sobre a questão da oração, amém? Então vamos lá. Oração não é simplesmente você falar com Deus, é muito mais do que isso. Você precisa aprender a se relacionar com Deus, precisa aprender a não só pedir que Deus te escute, mas também a ouvir a voz de Deus, para que você possa ter um bom relacionamento dentro da oração, amém? Então, quando você começa a falar com Deus através da oração, você precisa aprender uma coisa. Aprenda a esperar Deus falar contigo. Aprenda a ouvir Deus falar, amém? Então nós vamos ver aqui que há inúmeras maneiras de você buscar a Deus. Não existe um padrão, né, uma fórmula. Não, tem que ser só desse jeito para buscar a Deus. Só desse jeito Deus vai me ouvir. Você vai ver aqui que você pode buscar a Deus de várias formas. Você pode estar clamando a Deus, colocando o teu coração nas mãos do Senhor. Então você pode sim orar a Deus de pé. Eu vou te mostrar aqui dentro da palavra Marcos 11, 25. Vamos ver o que diz em Marcos 11, 25. Aleluias. Marcos 11, 25. Diz o seguinte, olha: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Agora aqui no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. 1 Reis, aleluias, 8, 22. 1 Reis 8, 22. Glória a Deus. Diz o seguinte: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Então, aqui é o exemplo de que você pode sim estar orando a Deus em pé. Pôs-se de pé Salomão e começou a clamar e buscar a Deus, amém? Tem outra, prostrado. Você pode estar se prostrando na presença do Senhor também, que é uma forma de você buscar. Salmos capítulo 95, versículo de número 6. Vamos ver aqui Salmos 95, versículo de número 6, o que está nos dizendo. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, amém? Então você também pode tanto orar em pé, como você pode se prostrar, se ajoelhar na presença do Senhor, buscando a Ele em espírito e em verdade, amém? Então, como nós lemos, você pode se ajoelhar, buscar o Senhor. Você pode prostrar sobre o seu rosto. Não é somente você prostrar de joelho, mas também você pode prostrar sobre o seu rosto, como nos diz aqui em Números 16, 22. Só estou dando alguns exemplos para você ver que a sua oração ela pode funcionar da forma que você possa buscar a Deus. Não existe uma regra, não existe um modelo, não, tem que ser só assim. Se não for assim, Deus não fala. Números capítulo, deixa eu achar aqui, já perdi, Números 16, 22. Números 16, 22. Aleluia. Diz assim, ó: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso pode pecar um só homem, indignar-te-á contra toda esta congregação? Então, mais um exemplo da forma que você pode estar buscando ao Senhor, amém? Tem outros vários exemplos que você pode estar vendo aí, ó. Tem no livro de Josué, capítulo 5, versículo 14, 1 Crônicas 21, 16, Mateus 26, 39. São todos exemplos de pessoas que oraram prostrando o seu rosto, clamando a Deus, amém? Estendendo as suas mãos também é uma outra forma que você pode estar levantando as suas mãos em oração, falando com o Senhor. Vou dar um exemplo aqui em Isaías 1, 15, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 15, aleluia. E assim você vai se desenvolvendo aí na presença do Senhor. Diz assim, ó: pelo que, quando estendeis as mãos,
escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém? Um exemplo, mais uma confirmação que Deus também recebe esse tipo de oração feito dessa forma, mas de uma forma na presença do Senhor. Porque aqui nós vemos o exemplo que Deus estava, repreendendo o povo, porque o povo estava com as mãos sujas. Então que você tenha aí a tua mão limpa diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tanto estendendo como levantando as mãos. Salmos 28, versículo 2. Salmos 28, versículo de número 2. Aleluia. Diz assim, ó: ouve-me, a voz que suplico, quando a ti clamo por socorro, quando ergo as minhas mãos para o teu santuário. Amém? Então, aqui foram algumas maneiras, algumas formas que você pode estar clamando a Deus, você pode estar buscando a Deus, porque não existe nenhuma fórmula, não existe nenhum tipo de regra. Você precisa aprender a buscar a Deus da melhor forma possível, da melhor forma, do melhor jeito que você se sinta bem para buscar a presença. É claro que Jesus disse que é para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e falar com o Senhor. Aí Deus vai te dar a orientação espiritual daquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. E como que você fala assim, mas de que forma que a minha oração ela é respondida? De que maneira Deus responde? Existem várias formas. Amém? Você que precisa aprender, porque a Bíblia ela revela que a oração ela é respondida. Amém? Deus atende a nossa oração. E de que forma? Imediatamente? Sim, às vezes Deus atende imediatamente. Vamos ver um exemplo. Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24 dá um exemplo de uma oração que foi atendida imediatamente, Não são todas, não é todas as vezes que Deus ele age assim, mas quando lhe convém. Isaías 65, versículo de número 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Então aqui é um exemplo muito, muito sério de que Deus pode sim te responder imediatamente. Aqui está dizendo que antes das pessoas clamarem, Deus já estava respondendo. Então pode ser que Deus haja assim? Pode ser. Amém? Mas são às vezes. Outra forma, atrasada. Às vezes, atrasada sim. Para nós que muitas vezes somos agoniados, Lá em Lucas 18, versículo 7. Lucas 18, versículo de número 7. É um exemplo para você ver aqui das formas que as suas orações podem ser atendidas pelo Senhor. Amém? Lucas 18, versículo de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Olha aí, que exemplo, Às vezes parece que Deus está demorando, parece que a nossa oração a nossa resposta está atrasada. Não, mas não é que está atrasada, é no momento certo. É nós que muitas vezes somos agoniados. Amém? Outra coisa, é diferente dos nossos desejos. Às vezes as orações, você busca Deus para determinada situação e Deus te responde, mas te responde diferente daquilo que você queria. Deus responde da forma que será bom para você e não da forma que muitas vezes você acha que é boa para você. Olha um exemplo, lá no livro de 2 Crônicas 12. 2 Crônicas 12, versículos 8 e 9. Aleluia. 2 Crônicas 12, versículos 8 e 9. Amém? Vamos ler aqui rapidamente. Diz assim, ó: porém, serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subi, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo também, levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Amém? Então olha só, aqui nós vemos um exemplo de uma oração que foi atendida diferente do desejo que as pessoas estavam buscando. E às vezes acontece isso, pode acontecer isso com você, pode acontecer isso numa oração tua, mas aí você já vai estar ciente que Deus ele vai fazer conforme a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos esta parte, além das nossas expectativas, Efésios 3:20 é um exemplo disso, que Deus faz muito mais além do que pensamos e desejamos, porque Ele é poderoso. E no livro de Jeremias, capítulo 33, diz
Vamos ler Jeremias 33, versículo de número 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a oração, ela tem este poder. Deus pode trazer para você, Deus pode revelar coisas que você nem imagina através da oração. Então a oração, ela é muito importante. A sua intercessão, a tua busca, não importa se é de pé, se é sentado, com a mão levantada, com a mão abaixada, andando, correndo, parado. O importante é que você busque. O importante é que você entre na presença do Senhor e crie com Ele um relacionamento abençoado. Amém? Glória a Deus. Então estude aí esses versículos, comece a colocar em prática a tua vida de oração, comece a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Na semana que vem vamos voltar com a terceira aula, dando continuidade aqui de como nós vamos orar, vamos falar sobre a vida de Jesus, a vida de oração dele, vamos falar de vários exemplos para nós aprendermos a buscar, a orar, nos aprofundarmos mais neste mistério que é a oração, mas um mistério que nos abençoa poderosamente. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e até a semana que vem, em nome de Jesus.